O geólogo turco, professor Osman Bektaş, declarou sobre o perigo iminente para todos que vivem na costa do Mar Negro. O culpado, segundo ele, o aquecimento global, a quantidade insuficiente de precipitação e o aumento das temperaturas acima da média levaram ao empobrecimento da vida nas profundezas desse mar. A quantidade de peixes diminuiu, assim como a diversidade de espécies biológicas. Mas o principal nem é isso. O Mar Negro é quase totalmente isolado do Oceano Mundial, ligado apenas pelo Estreito de Bósforo. Os rios Dnieper, Dniester e Danúbio, que desaguam nele, trouxeram lodo, que se depositou no fundo e, como resultado de reações químicas, produziu sulfeto de hidrogênio. A versão moderna diz que esses sedimentos preencheram o Mar Negro como resultado do último dilúvio planetário, que trouxe a terra preta da região da Sibéria. De qualquer forma, a solução desse gás resultante da decomposição da biomassa, o sulfeto de hidrogênio, que é mais pesado que a água, se concentrava nos lugares mais profundos. Basicamente, no Mar Negro, apenas os 100 metros superiores são de água limpa. É nessa camada que vive toda a sua vida marinha. E tudo o que está mais profundo é sulfeto de hidrogênio venenoso, sem plantas ou animais. A profundidade do Mar Negro ultrapassa 2 quilômetros. Claro, o cientista turco Osman Bektaş não foi o pioneiro a apontar esse problema. As conversas já ocorrem há muito tempo e as pessoas não se assustam mais com previsões negativas. Segundo o cientista, a camada intermediária é crucial para resfriar continuamente a camada superior, funcionando como um ar-condicionado. Agora ela está ficando mais fina por causa do aquecimento do clima e da redução do fluxo de águas frias dos rios para a bacia do mar. O processo de destruição da estrutura do Mar Negro e sua futura morte, está convencido o morador da Turquia, já não pode ser evitado ou revertido. Quando a camada inferior se misturar com a superior, então os gases tóxicos começarão a representar uma ameaça para as pessoas que vivem perto do mar, alerta o cientista preocupado. Já em 2018, o professor do Departamento de Proteção Ambiental, Anatoly Shevchuk, contou que a fronteira da zona morta do Mar Negro está subindo gradualmente e de forma constante, aproximando-se da superfície. Em meados do século XX, ela subiu de uma profundidade de 400 metros para 50 e, em alguns lugares, já chegou a 30 metros. Por vários sinais, o Mar Negro está próximo de um estado perigoso. Preocupam-se os cientistas e o sulfeto de hidrogênio em poucos anos pode levar a uma catástrofe global. Por isso, até nas previsões mais otimistas, milhões de pessoas da costa precisarão ser realocadas. E, no pior cenário, ao atingir uma massa crítica devido a um raio ou, pior ainda, a um terremoto, o sulfeto de hidrogênio pode pegar fogo. Como sabemos, raios costumam atingir o mar. Também vale lembrar dos terremotos na Península da Crimeia, que ocorreram em 1927. Naquela época, colunas de fogo foram vistas no mar, 30 quilômetros a oeste de Sevastopol. Era o sulfeto de hidrogênio queimando, trazido das profundezas. Naquela época, ele ainda não estava tão próximo da superfície como está agora. Seus vazamentos eram de caráter local. Lembramos do poema de Korni Tchaikovsky sobre o mar em chamas e os animais tentando apagá-lo juntos. A ideia do Mar Azul, ou possivelmente do Mar Negro, pegando fogo não surgiu do nada. É provável que já tenha queimado antes. O pesquisador Alexandre Gorodnitsky, do Instituto de Oceanologia da Academia Russa de Ciências, destaca que ainda há hidratos de gás, metano e outros gases inflamáveis sob alta pressão no fundo do Mar Negro. Às vezes, eles sobem à superfície. Essa é uma região sismicamente ativa, onde ocorrem terremotos que provocam essas emissões. Além disso, o metano é liberado através de fissuras na crosta terrestre, como aconteceu quando o mar pegou fogo durante o terremoto de Yalta. Em 1927, descrito em 12 cadeiras de Ilf e Petrov. Pesquisadores modernos encontram muitos fatos que confirmam que a Terra é composta por minas de civilizações passadas, incrivelmente poderosas para os padrões atuais, que deixaram poucos lugares de onde não foi extraído o que havia de mais valioso. E o Mar Negro também lembra uma dessas minas gigantescas. A natureza não cria formas assim, o que indica semelhança com uma piscina artificial. Por exemplo, a indústria fabrica piscinas plásticas para jardins com esse formato, pois isso proporciona resistência extra à estrutura. Talvez alguém não quisesse que essa mina desmoronasse para dentro algum dia.
Claro, essa é uma versão interessante que não podemos provar, mas se alguém construiu essa mina algum dia, então quer dizer que nós podemos cobri-la? Claro que não. Nossa civilização ainda está longe de alcançar esse nível de desenvolvimento por uma razão simples. Não vão permitir isso, pois o progresso tecnológico vem sendo retardado artificialmente há mais de 100 anos. Ainda assim, não devemos nos acomodar e a humanidade pode agir. Nos anos 1960, engenheiros soviéticos sugeriram uma tecnologia para neutralizar o sulfeto de hidrogênio do Mar Negro e utilizá-lo na economia nacional. Eles planejavam construir um complexo industrial na costa. A camada inferior é bombeada das profundezas e passa por uma instalação especial, onde ocorre a separação do sulfeto de hidrogênio e sua decomposição em enxofre e hidrogênio. O enxofre é um produto valioso na indústria química. Ele é utilizado na construção de estradas. Os desenvolvimentos na produção de concreto de enxofre e asfalto de enxofre com base nele vão revolucionar a construção de rodovias. Bem, o hidrogênio é o combustível ecológico mais ideal. Como condensá-lo, armazená-lo e utilizá-lo já é um processo tecnológico há muito desenvolvido. Ele também é utilizado na metalurgia e em muitos outros setores. Porém, qualquer pessoa sensata percebe que as necessidades de um país só não mudam a situação. Tudo bem, vamos envolver 10 países, 20, 30, todos precisam de recursos e as coisas vão avançar a todo vapor. E para que o meio ambiente não sofra com a indústria química, existem tecnologias em que todos os processos químicos podem ser realizados em profundidade, colocando lá um complexo energético autônomo. Trabalhando diretamente na indústria de enxofre, na camada de hidrogênio, essa instalação vai fornecer para a costa o hidrogênio ou a energia gerada. E assim, existe uma versão fundamentada de que o Mar Negro pode liberar hidrogênio sulfuroso devido ao contínuo aquecimento global. Cientistas ocidentais preveem repetidamente para a humanidade um calor mortal cobrindo a Terra até o fim do século. Os próprios profetas não viverão até essa época, mas estão em constante estresse por causa do que espera a humanidade no futuro. Eles explicam que, até o final do século, a temperatura do ar na superfície da Terra aumentará de 2 a 7 graus Celsius em comparação com a era pré-industrial. E o limite de calor sem precedentes é uma temperatura média anual de 29 graus Celsius. Eles afirmam que países como Índia, Indonésia, Nigéria, Paquistão e Filipinas serão os mais afetados. Eles têm uma população muito alta e o maior número de pessoas vivendo no limite da faixa climática. Temperaturas elevadas e persistentes levam ao aumento da mortalidade e de doenças infecciosas, à redução da produtividade agrícola e provocam guerras por recursos. Esse tema do aquecimento global já está saturado há tempos. A política do Ocidente de intimidar países com economias em rápido crescimento como a Índia e outros busca impor a agenda verde e atender seus interesses políticos e econômicos. Chefe do Laboratório de Biogeografia do Instituto de Geografia da Academia Russa de Ciências, Arkady Tishkov, afirma que, em 2007, organizações ambientais internacionais já alertavam a Índia e países vizinhos sobre secas severas, desaparecimento de rios, doenças graves, inundações costeiras, más colheitas de arroz e outras calamidades. Depois esqueceram o assunto e 15 anos depois retomaram de repente. E essa preocupação está diretamente correlacionada com a política em relação a esses países. Sim, nas últimas décadas a temperatura aumentou cerca de 1 grau Celsius. Desastres naturais estão mais frequentes, mas, como em outros países, são cíclicos. Desde o final do século XIX, cerca de 20 secas na Índia causaram milhões de mortes. Houve migrações populacionais por causa do clima e outras consequências. Isso já ocorria regularmente antes do aquecimento global moderno. Então, eu sugeriria introduzir responsabilidade legal, continua Arkady Tishkov, por assustar as pessoas com o aquecimento global em nível internacional e nacional, já que em cada caso de promoção dessa pauta é fácil provar fatos de lobby e violações não só das normas internacionais, mas também das normas morais e do direito penal. Muitos cientistas já chegaram à conclusão de que esse aquecimento é um processo natural cíclico que não pode ser nem desacelerado nem acelerado, pois sua energia é incomparável com a atividade econômica padrão da civilização moderna.
A única situação em que a própria humanidade pode causar um dano irreparável à segurança global é destruir as florestas do planeta, e se quiser fazer isso de forma rápida e garantida, é iniciar uma guerra nuclear em grande escala. Nos demais casos, a natureza, tranquila e no ritmo de uma valsa, se adaptará às mudanças climáticas, redistribuirá fluxos de ar e oceano, ajustará o desenvolvimento animal e vegetal e multiplicará suas riquezas. Ou seja, o problema de verdade hoje é completamente outro. Alguém fica muito assustado com a possibilidade de abundância, que pode começar com a restauração de um clima favorável na Terra, como era antes da última catástrofe planetária.